Você já ouviu falar aquelas pessoas que pegam uma doença e falam, é emocional? Aquela gastrite nervosa, uma fibromialgia, e não, isso é psicossomático. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Chamamos aqui um especialista, o psiquiatra, Dr. Davi Leal, e eu e Gley, Harrison Gley, nós vamos explorar tudo que existe no tema sobre psicossomática. Realmente isso acontece? É verdade que o corpo sente sintomas físicos de algo que na verdade é mental, emocional? Seja muito bem-vindo, Dr. Davi, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Guilherme e Gley, pelo convite. Fico muito contente de poder participar com vocês aqui do podcast e trazer, né, para o público de vocês esse tema que é muito relevante, né? Não só atualmente, mas é algo que já vem sendo discutido, estudado no campo médico há muitos anos. Inclusive, se a gente pegar a história mesmo, né, da psicanálise, né? Freud estudava a questão da histeria, sintomas físicos em mulheres que tinham questões psicológicas muito intensas, mas que organicamente não possuíam nenhuma lesão, assim. Então, Freud foi um dos precursores, talvez, assim, dessa curiosidade sobre a conexão entre corpo e mente, né? E como que algo impalpável como a mente é capaz, né, tão poderosa para causar essas manifestações físicas. Então, espero que a gente consiga bater um papo tranquilo, leve aí e trazer informação de qualidade para o público. Com certeza vai trazer. Então, aproveitando a deixa, não deixa de seguir a gente aí, se inscreve em nosso canal, porque quando você se inscreve, você vai chegar de primeira mão conteúdos como esse, conteúdos de qualidade e que fazem a diferença na sua vida. Doutor, então para começar, é real e realmente existe uma conexão corpo e mente? Pode existir sintomas de doenças físicas por causa da mente? Na verdade, a pergunta deveria ser, tipo, por que que não se considera real, assim, né? E também uma outra pergunta relevante que deveria ser feita é: existe mesmo separação entre corpo e mente, né? Não existe separação, na verdade. Por que que eu digo isso, Guilherme? Porque a mente nada mais é do que uma criação, uma produção, né, etérea, digamos assim, impalpável, como eu falei, né, de um órgão corporal, se a gente for parar para pensar. Existe algo físico, né? Perfeitamente. Então, esse tipo de explicação eu sempre dou para os meus pacientes, né? Quando o pessoal chega com alguma queixa, seja ela física ou mental, uma alteração de pensamento, né? Como acontece bastante nas doenças psiquiátricas, em vários diagnósticos e tudo. Qualquer manifestação que seja descrita em uma consulta é uma alteração orgânica também, digamos assim. Então, o sintoma declarado, ele pode sim ser mental, ele pode sim ser psicológico, mas ele é criado, digamos assim, por uma disfunção orgânica, que é uma disfunção cerebral. É assim que eu vejo e é assim que eu costumo explicar. Então a mente, né, como esse construto etéreo e impalpável, como eu disse, também é uma construção cerebral e, por assim ser, não existe separação entre ela e o corpo. Né? Doutor, nessa introdução sua, diga aí, para o público mais, vamos dizer assim, mais leigo, diga. Psicossomática. O que significa a palavra em si? Psico mais soma, digamos. A gente pode separar dessa forma. Somático é tudo que se refere ao corpo mesmo, assim. Então, o que é uma manifestação somática de uma síndrome ansiosa? Porque a ansiedade pode se manifestar, por exemplo, no corpo, né? Quando a gente fala de pânico, né, o transtorno de pânico como diagnóstico é uma ansiedade com manifestação corpórea. Então, quando o paciente tem um padrão de manifestação corpórea de ansiedade, eu costumo chamar, e a gente encontra isso na literatura, como somática. Psicossomática ou psicossintomática? Pode falar que é um sintoma visível?
Talvez, Mas para o entendimento da palavra. Mas a questão do somático é isso. Quando a gente fala assim, somatização, psicossomática, esse soma da palavra, que vem depois do psico, digamos assim, se refere ao corpo. E o psico é o psíquico, né? A mente. Então, psicossomática, a gente pode dizer que seriam essas doenças ou manifestações patológicas que falam ou que versam sobre essa junção ou interconexão entre mente e corpo. Então, como que a mente agiria produzindo sintomas corporais? Seria basicamente isso. Entendi. Eu acredito. E como é que acontece essa conexão? Claro que já é conectado, é uma coisa só, como você falou. Eu acredito que sim, né? Mas assim, tentando ir mais profundo, né? O doutor citou a ansiedade. Então, Sim. como é que ocorre, né, essa conexão Sim. de a pessoa ficar mais ansiosa, aí acontece o quê? Aumenta aqui níveis de neurotransmissores, Certo. e como é que isso vai desencadeando Sim. até chegar numa resposta realmente física? Hoje em dia é muito difundido, né, na mídia, nas redes sociais, a gente vê muitos influencers médicos, influencers farmacêuticos, nutricionistas e tal, falando muito sobre a importância do cortisol, né, nos sintomas relacionados principalmente ao estresse. Então, a gente pode começar pelo cortisol mesmo, né? O cortisol é um hormônio, né, produzido pela glândula adrenal, né? E que ele é fundamental para muitas funções biológicas. A gente precisa de cortisol para despertar, por exemplo, a gente precisa de cortisol Um alarme para o corpo. É um alarme, perfeito. Então, inclusive, quando você fala de ansiedade, é muito importante que a gente também traga isso para o público, né? Que ter ansiedade é necessário, né? O transtorno de ansiedade não, mas ter algum nível de ansiedade é necessário, porque a ansiedade fala sobre antecipação, capacidade de antecipar. Então, vocês são executivos aqui da farmácia e tal, pessoas que lidam com planejamento e tudo. Se vocês não têm uma capacidade de tentar antever o que vai acontecer daqui a 10 dias na execução, nas planilhas e tudo mais, vocês vão ficar perdidos. E, como executivos, vocês vão desandar também quem está abaixo de vocês. Então, isso seria mais ou menos uma ansiedade normal. Eu não gosto muito do termo normal, mas vocês precisam ter uma habilidade para antecipar desfechos, né? O grande problema é que quando a ansiedade se torna uma doença, né, se torna patológica, o paciente muitas vezes antecipa desfechos irracionais e muitas vezes catastróficos, né? Existe esse termo mesmo assim na literatura, catástrofe ou catastrofização, que é uma característica de muitas pessoas que têm ansiedade patológica. Então, a gente fala do cortisol, inicialmente, que é esse hormônio responsável por reações de estresse e de luta ou fuga, né? Quando nossos ancestrais precisavam sair para caçar, ou para a colheita, ou para lutar com grupos rivais, né? Então, o cortisol te motiva a ir para cima. E o que é que ele faz no organismo, né? Cortisol é um hormônio do estresse, então o que seriam reações fisiológicas ou somáticas de estresse para uma reação de luta ou fuga? Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, vasoconstrição, né? Vasoconstrição ou vasodilatação? Vasodilatação, perfeito, obrigado, Gley. Vasodilatação. Então, enfim, uma série de alterações fisiológicas para você correr ou lutar, né? Um paciente com ansiedade, né, exposto cronicamente a situações traumatizantes ou pressão em trabalho ou pressões familiares, ambientes familiares de violência desde a infância, eles têm um desenvolvimento cerebral disfuncional. Então, muitas vezes o sistema nervoso de pessoas que eventualmente na vida adulta têm um desenvolvimento de ansiedade como doença, vem trazendo um desenvolvimento cerebral atípico ou anormal também, com uma hipersensibilidade de regiões que são responsáveis por resposta ao estresse. Então você tem o cortisol sendo liberado ali na adrenal, muitas vezes em excesso, porque esse paciente está sempre submetido a situações estressoras, sejam elas reais ou imaginárias, porque pode acontecer também, né? E também já tem relatos e evidências robustas de que não só você tem um aumento da liberação de cortisol, mas também uma hiperreatividade cerebral
né, a hormônios estressantes ou estressores, como o próprio cortisol, a noradrenalina e a adrenalina. Então, é uma cadeia de eventos que vai acontecendo e aí acaba culmina, né, nos sintomas físicos de pacientes ansiosos, enfim. Ô, doutor, então, quando a gente fala dessa disfuncionalidade, Sim, a gente não está falando só de pensamentos disfuncionais. de jeito nenhum. Existe, de fato, uma rede neural Sim, que foi mal desenvolvida. Que, perfeito. por algum motivo ali, os neurônios eles estão conectados de uma forma que ativam gatilhos que não deveriam ser ativados Sim, se fosse um cérebro saudável, por assim dizer. perfeito. Mas perfeito. existe a possibilidade do paciente também ele indicar uma dor sem ter a dor, sem ter neurotransmissores agindo. Como Tem. A gente, nesse caso aí, eu imagino que seria uma pergunta gancho para a gente falar de fibromialgia, por exemplo, né? Uhum. Existe a dor. Ou você acha que não existe na fibromialgia? tem dor. Existe. Tem dor. Tem dor. Todo mundo aqui conhece alguém que tem fibromialgia, Sim. né? Mas a fibromialgia é um tipo de dor sem lesão orgânica. Ou seja, se a gente for parar para pensar nas classificações da dor, você teria hoje 3 classificações importantes, que é a dor nociceptiva, que é a dor quando tem realmente uma lesão em algum tecido, uma dor neuropática, por lesão neurológica, então você tem uma compressão do ciático, todo mundo conhece o ciático, o nervo ciático. É um tipo de dor neuropática, né? Você tem uma compressão do nervo ciático. Paciente com diabetes, que faz neuropatia diabética, que tem aquela dor em queimação nas pernas, né, em peso, dor neuropática. E tem a dor nociplástica, que é o tipo de dor da fibromialgia, que não faz parte nem de neuropática e nem de nociceptiva. Não tem lesão orgânica e não é uma lesão direta no nervo. É uma disfunção na percepção central da dor. Então, assim, você tem um corpo que não apresenta lesão, né? Você tem um corpo que é muito comum pegar no consultório pacientes que chegam com anos e anos e anos de exames de imagem, laboratório, trocou de reumatologista, de ortopedista, foi no neurocirurgião algumas vezes ao longo da vida, né? E chega no consultório e fala: eu não tenho nada. Todo mundo fala que eu não tenho nada. mas eu tô cheio de dor. Não tem nada, talvez, para as especialidades que ela procurou, organicamente, perfeito. Mas quando você fala de dor sem lesão ou dor, quando você pergunta dessas alterações de neurotransmissores, né? A fibromialgia, por ter essa disfunção central na percepção de dor, ela tem também uma disfunção de neurotransmissores. Então, por isso que o tratamento muitas vezes envolve o uso de antidepressivos, E essa disfunção, ela é no cérebro ou ela é em todo o sistema nervoso? Então, a princípio, né, o que se sabe é que é uma disfunção no limiar de dor e que ela é central. Então, existem regiões do cérebro responsáveis pela modulação e percepção de dor periférica, né, que recebem essas aferências da periferia, do sistema nervoso periférico, né, da pele e tudo mais, né, e essas regiões responsáveis por interpretar, elas estão desmoduladas. Eu acho que a palavra nem existe, desmoduladas, mas elas estão com a modulação desregulada, digamos assim, né? Então você tem uma disfunção primária que é central mesmo na percepção de dor e na interpretação de estímulos dolorosos, né? Mas você também, quando trata, né, por exemplo, com uma duloxetina, que é muito usada no tratamento da fibromialgia por essa ação dupla no mecanismo de ação, tanto inibindo a recaptação de serotonina como de noradrenalina, que é a parte importante no tratamento, você vai ver que a noradrenalina ela é importante na atuação no corno dorsal da medula espinhal. Então, assim, não é no cérebro, mas também faz parte do sistema nervoso central. Então, é basicamente no sistema nervoso central mesmo. Mas hoje não se sabe ainda todo o mapeamento, qual exatamente os receptores que realmente têm alguma disfunção. Da fibromialgia? Não. É mais ou menos como se fosse o diagnóstico da depressão.
Eles falam que a depressão sempre é falta de serotonina. Quando o paciente está depressivo, tem uma falta ou um medicamento que ajuda a aumentar a serotonina, Perfeito. mas a falta de serotonina não está ligada à depressão. Entendeu? Assim, explica, mas não justifica, não é isso? É isso. O grande vazio, talvez, que nós temos na psiquiatria há muitos anos, né? E até hoje, né, mesmo com o avanço científico, é justamente a ausência de explicações definitivas sobre a fisiopatologia das nossas doenças, né? Tanto é que se você abrir o DSM, você vai ver que não está escrito lá doença depressiva, doença ansiosa. É sempre transtorno. E aí uma das possíveis explicações é porque uma doença ela tem um mecanismo de ação Claro, né? claro, conhecido, e você tem um tratamento curativo muitas vezes. Então, um paciente tem doença celíaca, não sei, tem uma doença que foi classificada como doença. Então, qual é a fisiopatologia da doença celíaca? Tal. Daí, como é que trata para curar? Tal. Né? Mudança de estilo de vida para melhorar o intestino ali, tal. Então, assim, na depressão, já que a gente está falando de depressão, não tem, assim, a fisiopatologia A sua que se etiologia acredita... É isso. O que se acredita, né, desde o início, a questão é da teoria serotoninérgica mesmo, né? mas não justifica. Mas realmente existe um intangível aí, é multifatorial, porque Sim. envolve valores, Tudo. né? Eu, por exemplo, muito tempo atrás, eu fui diagnosticado com transtorno do obsessivo compulsivo. Certo. E eu tratei com o quê? Fala o nome da substância, só por... Eu tratei com paroxetina, Paroxetina. né? Ah. E psicoterapia. Terapia, Fiz perfeito. 4, 5 anos. E Perfeito. hoje eu me considero alguém, falam que não tem cura, né? Sim, Mas eu sim. me considero curado porque eu tenho ausência total De dos sintomas, sintomas que eu sim. tinha, assim, né? Sim. Que bom. E eu que percebo que a paroxetina fez todo o efeito, mas o que fez a diferença foi eu remodelar bom. Perfeito. toda a minha... ressignificar meus valores, ressignificar... Eu acho que... Então, assim, começou um novo circuito, Sim, né? Novos circuitos neurais foi reconstruído nesse processo, que é o Perfeito. que levou à cura, né? Você ia falar alguma coisa? Te interrompi, não, né? Não, é isso. Então, assim, eu acho que é difícil encontrar um gatilho, porque nós estamos entrando em coisas realmente que são intangíveis. O que a pessoa acredita? Qual que é a crença de controle dela? Sim. Quanto ela acredita que ela precisa controlar e quanto essa crença do que ela precisa controlar é real, enfim. Sim. Eu te perguntei sobre qual foi a medicação que você usou. Assim, não é querendo entrar na sua intimidade Não, ou fica tranquilo. no seu tratamento, que é uma coisa muito particular, né? Então a pessoa só abre se ela quiser realmente. Mas só para te dizer uma curiosidade, né? Porque assim, a paroxetina, você como, né, executivo aqui de uma farmácia, você sabe que a paroxetina ela é o quê? Assim, a classe farmacológica. É um inibidor de recaptador de serotonina. Perfeito. Então ela é indicada mais para quê exatamente, assim, geralmente? Para ansiedade. Ansiedade e depressão, É. né? E você usou para um diagnóstico que foi te dado de toque. Mas falam que é o espectro, né, dos transtornos de ansiedade. Perfeito. O toque, inclusive, ele já teve incluído no capítulo dos transtornos de ansiedade, né? Em algum tempo, assim. Mas para você ver que não existe, assim, um remédio para toque. Não. Um remédio para ansiedade. Então, assim, acredita-se que, inclusive, no toque também existe uma disfunção serotonérgica, até porque responde ao tratamento. Sim. A única diferença, muitas vezes, é que um paciente de toque, dependendo, inclusive, da gravidade, ele vai precisar de doses muito elevadas de um inibidor de recaptação de serotonina. Sim. Então, um paciente que ficaria estabilizado aqui com 40 de paroxetina para um quadro depressivo ansioso, ele pode chegar a usar 60 até 80 miligramas de paroxetina. É alto, né? Né? Então são doses... Eu não cheguei nessa. Não, eu cheguei numa dosagem... Não, mas assim... Eu cheguei numa dosagem de 30. Então, porque queriam que eu sofresse um pouco para estimular a psicoterapia. Sim, mas porque aí, né? Não, mas eu só tô dizendo porque, assim, a única coisa que teria de diferente aqui, que realmente já foi estudado durante muitos anos e tal, é que tem essa peculiaridade, que os pacientes do toque,
eles vão necessitar mesmo de doses off-label, É assim. Então, impressionante. você pega os protocolos de toque e compara com os de depressão, assim, as doses são uma coisa, outra coisa. E aí eu fiz uma outra anotação enquanto você falava, que eu achei sensacional, que você usou o termo remodelação, quando você falou sobre o seu processo terapêutico. E isso é fundamental para uma jornada de cura. Sim. Porque a gente não trabalha com o conceito de cura na psiquiatria. Cura como a gente vê no câncer, por exemplo, que alguns tipos de câncer, depois do período de segmento, 5 anos, o médico oncologista fala: ó, dona Maria, parabéns, a senhora está curada definitivamente. Na psiquiatria, por não conhecer a etiologia exata e não ter um tratamento curativo, a gente não trabalha com esse conceito de cura como é em outras especialidades. Mas eu sempre gosto de trabalhar com meus pacientes um conceito que é um conceito de jornada de cura. E o que que envolve uma jornada de cura? Primeira coisa, compreensão. O cara tem que entender do que ele está sofrendo. E a partir da compreensão, está aberto para aceitar o que precisa ser feito para mudar. Então, assim, quase que na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, o cara vai precisar de terapia para entender, né, qual é o caminho que ele tem que trilhar, assim. E aí fica parecendo uma coisa muito vaga quando a gente fala, tipo, a terapia vai te ajudar a entender qual o caminho, não sei o que, não sei o que. Mas existem porquês neurobiológicos, inclusive para o processo de terapia. Então não é só remédio que muda a neurobiologia cerebral. O processo de psicoterapia também. A única questão é que o remédio faz isso de um caminho para outro, de um lugar para outro, e a terapia faz isso como se fosse no sentido reverso, assim. Então, a gente costuma dizer que o remédio ele age em regiões cerebrais, ou faz um caminho de baixo para cima, então parte de regiões que são mais primitivas, que tem uma densidade maior de receptores de serotonina, de noradrenalina e tal, para regiões subcorticais ali, então não chega a alterar definitivamente ou primariamente córtex e tal. E o processo de terapia ele age de cima para baixo. Então, basicamente ou primariamente trabalhar com conceitos mesmo. Né? Você vai para a terapia, fica ali 50 minutos falando de conceitos, suas crenças mesmo, como você aprendeu a viver a vida e a interpretá-la, né? E aí o psicólogo faz ali uma ponderação ou outra que são bem intervenções assim, tipo, cirúrgicas, e muitas vezes você sai de uma sessão de terapia e fala, caramba, ninguém nunca pontuou isso, porque também não é conselho, o psicólogo não aconselha, né? Se estiver aconselhando, não tá muito certo, né? Deixa eu até... Mas fala. Você falou num ponto, quer compartilhar uma experiência que eu tive, que eu acho que foi foi uma das experiências mais estranhas que eu já vivi. No auge do meu toque, em crise, em trauma, né, destruído, minha terapeuta, ela foi me cercando com algumas perguntas que me obrigou a aceitar, né, uma verdade. E quando eu fui fugindo, ela foi me cercando, e eu lembro até hoje que quando chegou no clímax, eu nunca senti isso uma vez na minha vida, nunca mais senti isso. É como se ela tivesse enfiado o dedo dentro do meu cérebro, num ponto que eu senti fisicamente. É como se tivesse um nó dentro do meu cérebro que ela conseguiu alcançar. E quando ela clicou aqui, deu uma sensação de... né? De eureka, de né? eureka e tal. Né? E eu comecei a chorar profusamente. E aquilo ali simplesmente é como se tivesse dissolvido. É como se meu cérebro realmente não permitisse eu chegar num pensamento que gerava muita dor, e ela conseguiu alcançar. E quando alcançou, aquilo dissolveu. E eu senti isso fisiologicamente. Um negócio impressionante. E ela fez isso através de provocações, né? Provocações. Ela foi te guiando ali, e você que foi fazendo o processo e tal. A técnica do psicólogo envolve muito isso, assim, né? De intervir muito pouco, às vezes, assim, dependendo, inclusive, Só escuta. da abordagem, ele vai ficar calado ali a sessão inteira e tudo, né? E quando ele realmente intervém, é para fazer um questionamento ali, tipo, como eu falei, cirúrgico mesmo. Ele vai em cima de um ponto que a escuta técnica, né? O cara fica escutando história ali a semana inteira, o dia inteiro, a semana inteira. Então, com o background que ele tem do estudo, né, da parte teórica e tal, mais o treinamento do ouvido ali,
Ele fala, pô, mas eu vou perguntar o quê aqui pra esse rapaz? Ele tá me contando isso depois de 25 sessões aqui comigo. Me parece que essa história que ele tá trazendo hoje é um padrão dele, né? Pergunta, pá, faz uma pergunta. Para você parece que talvez muitas vezes é uma pergunta banal, mas existe um porquê de perguntar e muitas vezes talvez o psicólogo já sabe inclusive o tipo de desconforto que vai te causar aquela Sim. pergunta. E Assim, o objetivo é gerar o desconforto, né? Com certeza. Doutor Davi, Pois não, só voltando um passo atrás, vamos lá. que O papo rendeu para frente, né? Foi, né? Foi lá na frente. E aí, Gley, o que nós faz, Gley, com esse povo? Vamos Gley? voltar, vamos voltar. A gente falou sobre cortisol. Sim, E aqui eu queria pegar um gancho. Normalmente o psiquiatra ele trata muito, como você falou, com recaptadores de serotonina Sim. e outras coisas, dependendo da doença e tal. Sim. Mas a gente não enxerga claramente o uso de medicamentos ou fitoterápicos Sim. que vai na onda de modulação de cortisol, Sim. usualmente. Sempre vai falar, não, diminuição de estresse, tal. Mas Perfeito. hoje já se sabe que existe como a gente modular quimicamente esse cortisol. Perfeito. Por que a gente não enxerga tanto esse uso terapêutico nessa modulação? Bom, uma resposta que me vem à mente quando você me pergunta isso é porque talvez não seja de interesse da Big Pharma, talvez, assim, né? A gente não tem congressos patrocinados ou talvez medicações específicas com essa finalidade de modulação do cortisol em farmácia, né? Ou até mesmo um estudo científico robusto, alguma coisa desse tipo, que está amadurecendo agora, Talvez né? também, né? Assim, porque o que eu conheço hoje de modulação de cortisol, por exemplo, é basicamente fitoterápico mesmo, Sim. né? A gente tem nas farmácias magistrais algumas formulações, né? Se não me Uhum. engano, a ashwagandha funciona como um grande modulador de cortisol, DEA, né? é usado muito Isso, DEA. DEA, né? Então, assim, mas não são difundidos amplamente, né? E aí eu penso que talvez também haja um certo desinteresse pela indústria justamente por não tendo estudos ou não tendo achado um nicho que seja talvez lucrativo, não sei assim, né? Porque a gente sabe que a indústria farmacêutica visa também muito o lucro, é uma das indústrias mais ricas do planeta, assim, né? E aí eu imagino que seja isso, né? Porque manipular a ashwagandha e outros compostos a gente consegue, né? Localmente, Como mas coadjuvante, né? sim, sim. É como suplemento. Na realidade, a gente vem acompanhando, eu sou farmacêutico há 26 anos em magistral, e houve uma mudança, né, até de prescrição médica, dos médicos que gostam, igual você falou, eu gosto dos medicamentos industrializados, que estão no congresso, que estão lá patrocinados, não vou entrar nesse mérito, mas aqueles médicos que hoje usam de medicamentos ou suplementos para entrar num indivíduo que ele prefere usar o suplemento do que mudar o estilo de vida, ele consegue um resultado melhor, uma satisfação melhor do paciente. Sim. Ó, eu vou aqui, ó, tipo, não que eu tenha dito que eu gosto dos remédios industrializados porque eles estão nos congressos, eu só dei um exemplo, né? O que eu disse foi o seguinte, que muitas vezes talvez não seja interesse da Big Pharma manipular fitoterápicos com essa proposta. Auxiliar, porque, né? a gente vê muito acontecer. É mais também, barato, né? Isso é barato. E não entendeu? é patenteado, A gente qualquer vê um isso. faz. A gente vê um grande problema, por exemplo, com medicações muito antigas e que hoje a indústria perde o interesse. A gente vê acontecer isso. Assim, recentemente, por exemplo, uma planta industrial da Roche, do Brasil, foi fechada no Rio de Janeiro. E aí eu fui ler a notícia quando compartilharam no grupo dos psiquiatras e, tipo, essa empresa, essa fábrica, né, da Roche e tal, ficava no, sei lá, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro e tal. Inclusive tem algumas indústrias de medicamentos em Jacarepaguá. E na matéria dizia assim, a lista das medicações que eram produzidas naquela unidade. Basicamente benzodiazepínicos antigos. Basicamente. Então a gente tinha lá o famoso Rivotril, né, que é o clonazepam que todo mundo conhece, tinha acho que o Lexotan, se não me engano. Então tinha muitos benzodiazepínicos, remédios antigos e muito baratos. Então, para que eu vou manter uma indústria só para produzir benzodiazepínico? Não vale a pena, sendo que hoje você compra um genérico, entendeu? Exatamente.
Então, infelizmente, existe essa questão de visar o lucro, de patrocinar congressos e tal, mas eu não disse que eu gosto dos remédios da farmácia que patrocina. Bom, não, para com isso, não foi isso que eu disse. Inclusive, falando... Desculpas. Né? inclusive, já que, para me redimir, né, com relação ao uso de suplementos, e a gente falou um pouco de fibromialgia, eu hoje trabalho muito também com prescrição de canabinoides, principalmente para esse nicho de dor crônica e fibromialgia. A gente sabe que os canabinoides eles atuam ali no sistema endocannabinoide, que é um grande sistema modulador de outros sistemas biológicos. O único sistema antagonista, né? Então, e ele é um modulador, né? Ele age ali, né, como um grande modulador. E além de usar o próprio canabidiol ou algum extrato que tenha também ali alguma concentração pequena de THC, que é um bom analgésico também, né? Existe hoje um suplemento que eu costumo prescrever bastante para fazer uma associação dentro do tratamento com canabinoides, que é o PEA, né? O palmitoil etanolamida, se não me engano o nome completo dele, né? O PEA é como se fosse um potencializador da ação do canabinoide, além de ter ação intrínseca como um anti-inflamatório. As né? pessoas acham que é só cannabis, né? Que vai modular o sistema canabinoide. Existe até pessoas que eles respondem melhor com PEA e outro grupo de pessoas, quando usa o canabidiol, responde melhor quando se usa o ômega 3. Sim. Né? Por causa da questão da inflamação. Sim, mas dá para fazer tudo junto, inclusive, assim, sabe? O ômega 3, o PEA. Eu, por exemplo, eu tenho feito um teste terapêutico comigo mesmo com PEA ultimamente, assim. Eu tento o canabidiol de vez em quando, mas eu não consigo dar um segmento com o canabidiol. Ultimamente, eu tô com um produto lá que tem um gosto meio esquisito, aí, tipo, é difícil de aderir, assim. Mas o PEA, como eu deixo junto com as medicações da manhã, então já entra no combo, assim, né? No começo eu falei, mas eu tô tomando pé e continuo sentindo aquela dor ali na coluna e tudo mais, não sei o que, tava meio que desanimando e tudo. Mas hoje eu viajei, né, fui ali fazer umas perícias, voltei, e eu dei uma parada para pegar um café, eu falei, gente, mas minha coluna hoje tá legal, sabe? Assim, demora um tempo, é um suplemento, né, não é um analgésico... não é um tramadol, né? Assim, demora um tempo. Então, é um grande modulador. Esse suplemento que eu uso, inclusive, é PEA com cúrcuma. Sim. Né? E aí, no último congresso que eu tive... E a gente vai te passar um aqui depois que vai tirar... Ai, que bom. Que vai tirar isso, né? Já deixa o potinho pronto, só para eu passar e pegar. A gente tem um aqui que vai te... Já deixa o potinho pronto para eu passar e pegar. Não quero, né? Sabe? Tipo, né? Não me venha com maquininha de cartão aqui. Ô, doutor, é por isso que eu acho que assim, o valor hoje da farmácia de manipulação. Porque, de fato, a gente traz essa questão da medicina preventiva, Sim. a gente fala coisas que a indústria, que evidentemente ela é fundamental, né? Sim. Ela faz pesquisas de ponta que precisam ter, mas a gente trabalha muito bem essa questão, né, da medicina preventiva. Sim. Eu acho que a farmácia tem essa posição, esse lugar. Sim. Muito bem, então conte conosco para modular esse cortisol, tá bom? Eu preciso, hein, velho? Faz aí um potão de ashwagandha para mim, já aumenta a minha dose de PEA com cúrcuma aí. Inclusive, por falar em cúrcuma, só para terminar, para você prosseguir aí, que eu tô vendo que eu tô te cortando demais, mas eu tive num congresso de cannabis ano passado, um congresso anual da Weekend, que é muito bom, assim, e ano passado eles tiveram mesas diversas, assim, não falando só sobre cannabis, mas tinha mesas falando sobre psicodélicos, né, o uso de psicodélicos na medicina, em vários contextos e tal, e eu peguei uma mesa bastante interessante falando justamente sobre como se fosse, eu não lembro o nome específico da mesa, mas era tipo suplementos que somam ao canabinoide, tipo assim. Sim. Meu amigo, tem estudo mesmo assim, robusto e tal, falando de cúrcuma como modulador do sistema endocannabinoide, sabe? É impressionante. Então, assim, não é uma ação anti-inflamatória local específica, né? Ele modula coisas centrais, a cúrcuma, um negócio besta, né? Assim, tal. As pessoas, elas têm esse preconceito, né? E se elas soubessem, se os médicos soubessem quanto eles já modulam o sistema endocannabinoide sem saber. É verdade. Dizer, não, cannabis, eu não prescrevo cannabis, médico, mas ele já modula, né, o sistema endocannabinoide e ele não tá sabendo. Acabando com a cúrcuma, acabando com... Mas não é a cúrcuma em si.
O antioxidante, ele vem sendo usado no tratamento médico há muito tempo. Agora que veio a cúrcuma que tem um oxidante potente, um antioxidante potente, que ele veio todo na crista da onda ali, mas não é modinha. É de fato um regulador, um modulador interessante. Inclusive até para quando você fala de antioxidantes e pensando nas doenças psicossomáticas, né, que cursam aí com aumento de cortisol e aumento do estresse oxidativo, o uso de antioxidantes, inclusive os que a gente pode manipular, que fica mais fácil, inclusive eu estava até fazendo anotação, mas já vou falar e não precisa anotar mais, você consegue fazer uma individualização de dose para os pacientes também, né? Sim. Então, você vai numa farmácia de comércio normal, o remédio X é dose 5, 10 ou 15 miligramas. Para todo mundo é isso aí. Mas aí, Dona Maria tem uma necessidade X ali, eu estou pensando em passar um pé para ela. A gente sabe que mais ou menos a dose do pé você pode chegar a 600 por dia. Mas você vai fazer para Dona Maria, vai que ela tem ali uma disfunção renal leve, né? Dona Maria está com o fígado um pouquinho comprometido, não sei. Você não vai fazer isso aí, você pode fazer 300 e ver como que Dona Maria responde. E você não acha na farmácia, você vai na magistral. Então você pode individualizar e personalizar. Para um paciente eu posso colocar a cúrcuma junto com o pé, para outro, por alguma razão, eu posso escolher colocar separado. Perfeito. Então é uma das vantagens, assim, né? E vai vir aí a manipulação de CBD. Eu fiquei sabendo, né? Só estamos esperando a resolução sair. O THC, infelizmente, ainda não liberaram, né? Não, nem para as farmácias de comércio mesmo, assim, eles liberam uma quantidade muito pouca, né? Mas fala aí, vamos lá. Doutor, para a gente continuar, uma pergunta ainda sobre isso, que ainda fica assim, por que então o cortisol subiu, começa a desregular algumas coisas, que se ele fica alto durante muito tempo, aumenta a adrenalina, aí diminui serotonina e outras coisas, né, na cadeia. Por que que alguns vão sentir uma fibromialgia, outro já vai talvez começar a caminhar para um quadro de ansiedade, talvez um transtorno, um toque, talvez um pânico, outros uma dermatite, uma psoríase, uma gastrite nervosa. Por que é tão diferente assim a forma como que esse cortisol alto ele desencadeia nas pessoas? Tenho uma resposta para te dar. Eu tive um professor que falava que cada cabeça é um mundo. E aí, assim, a gente começou, né, o episódio de hoje falando sobre cortisol para puxar o gancho para explicar outras alterações neuroendócrinas e tudo, mas não é só isso também, né? Então, vai depender de muitos fatores, como a gente falou, como o Gley também falou, né, dessa questão, né, de os pacientes terem predisposições, às vezes o paciente tem uma coisa genética. É multifatorial, tá tentando lembrar o que você falou, podemos deixar para o público pelo menos um alento de que uma doença gastrointestinal, já sabendo que o cérebro que o intestino é o nosso segundo cérebro, produz muitos neurotransmissores. Se o cara tem um estilo de vida que acabou se inflamando também, não só por causa da doença psicossomática, mas por causa do estilo de vida. Ele acabou ficando com a síndrome metabólica. Isso atrapalha no tratamento da doença psicossomática, por exemplo? Pode atrapalhar. Justamente por conta da disfunção de absorção de medicação, muitas vezes. Na dificuldade, por exemplo, de digestão, né? Quando a gente está falando de síndrome do intestino irritável, outras doenças intestinais ou gástricas, mesmo no estômago e tudo mais. Se você não tem uma digestão adequada, se você não metaboliza adequadamente os nutrientes que você consome na alimentação, você não absorve o que você precisa. Então, assim, você comer um pedaço de carne, né? Se esse pedaço de carne não for quebrado adequadamente para absorver a proteína, os aminoácidos, o ferro que tem na carne, a vitamina B12 que tem na carne, você tem uma disfunção gastrointestinal, você vai ter uma disfunção nutricional também da alimentação. Então, doenças intestinais podem prejudicar o tratamento, sim, mas hoje em dia, a psiquiatria hoje em dia, a gente tem tentado evoluir na compreensão dos tratamentos da saúde mental, não só com medicação psiquiátrica, mas também com
prescrição de mudança de estilo de vida, como uma prescrição mesmo, né? A mudança de alimentação, indicação de atividade física, mostrando as evidências para os pacientes. Isso tudo junto transforma o tratamento. Então, você prescrever um medicamento antidepressivo que é absorvido, né, que é quebrado inicialmente ali no estômago para ser absorvido um pouco depois no duodeno, alguma coisa assim, mas é um paciente, por exemplo, que toma um inibidor de bomba de prótons, um Zol da vida, né? Que hoje está na moda, não é na moda, mas todo mundo sentiu uma dor de estômago, vou comprar um pantoprazol ali. E toma por conta própria. As pessoas não sabem o quanto que alterar a acidez do estômago altera um monte de coisa na vida, né? Então, eu preciso da acidez do estômago para quebrar carne, para quebrar frango, que é proteína, né, densa, né? Para quebrar remédio. Então, se o remédio precisa chegar no estômago com pH de 2 ali, né, bem ácido, para destruir aquele comprimido, para ele começar a ser absorvido, e o pH tá 7, 5, não sei, por causa de um remédio que aumenta o pH, vai ter alteração no tratamento, com certeza. Então, esse tipo de compreensão a gente tem que passar para o paciente, não tem jeito. Mas tem esperança, porque não é só remédio. Como você me perguntou, não, se tem esperança. Tem esperança para as doenças psicossomáticas. Inclusive, a esperança é justamente a gente trabalhar fazendo e incentivando tudo que a gente está conversando aqui, né? Não, a gente não está falando, a gente quase não falou sobre tratamento medicamentoso. Você não me perguntou, e aí, doutor, qual é o remédio que trata doença psicossomática? Até agora a gente não falou sobre remédio. Eu ia chegar lá. Não, mas é isso que eu estou falando. Tipo, não chegou e não foi uma pergunta primária, porque não é a preocupação inicial, muitas vezes. Se é uma interação psicossomática, tem algo mental, psicológico, que precisa ser abordado, e na maioria das vezes, a base dessa abordagem é terapêutica. Sim. E que é onde as pessoas muitas vezes fogem. O pessoal não quer conversar com o psicólogo, né? O remédio é para dar um suporte para esse processo ser menos doloroso, né? Perfeito. Doutor, uma outra coisa que tem acontecido muito, né? Agora é burnout, né? Sim. Tem tido muito afastamento por burnout, e era algo que a gente não ouvia falar há 10 anos atrás, não se ouvia falar tanto de burnout como se escuta hoje, né? O que está acontecendo que as pessoas estão surtando, né? Parece que o mesmo nível de estresse que sempre existiu, mas hoje, mesma posição, pessoas diferentes, uma entra em burnout, a outra não entra em burnout. E às vezes a gente vê de fora e fala, mas o que está acontecendo? O ambiente não é tóxico, não existe assédio, e a pessoa surta, assim, né? A pessoa... O que acontece, doutor? Rapaz, o burnout, assim como as outras doenças que a gente trata na saúde mental, é um conjunto de coisas mesmo, né? Não tem uma causa específica, uma causa que eu digo uma etiologia mesmo, né? Dentro do cérebro ele tem esse ponto que é o burnout. Porém, né, na CID-11, a nova classificação, aliás, nova não, né? Mas a versão atual da classificação internacional de doenças traz claramente o burnout como uma doença ocupacional. Então, é uma doença que só pode ser diagnosticada num contexto de nexo de causa entre a função que se executa no trabalho e o surgimento da doença. Isso por um lado, é um ganho, digamos assim, para o diagnóstico, né? Você ter a possibilidade no manual, né, de classificação de doenças, você ter uma doença que você especifica como sendo sim causada pelo trabalho, é um ganho. Eu vejo isso como... Porque a gente tinha um diagnóstico na CID-10, tinha não, né? Tem porque a gente está usando a CID-10 ainda, que é o Z73.0, que é esgotamento. Né? Eu não cheguei a ler a descrição do que seria esgotamento, mas é ruim esse termo, esgotamento. Fala assim, eu estou doente de esgotamento do trabalho. Não sei, é estranho, né? E o termo burnout foi cunhado mesmo na CID-11, que é a versão atualizada. Né? Por um lado, é um ganho nesse sentido, de ter clareza no diagnóstico. Sim. E falar assim,
Gley ficou doente de tanto trabalhar de farmácia, assim, né? A rotina dele, as exigências e tal, foi a farmácia, né? Ou, na verdade, não a farmácia, mas foi a relação de trabalho que ele tem com a farmácia que o adoeceu, né? Seria isso. Por um lado, é ruim também, porque é um atestado de que nossa sociedade produz hoje uma doença específica do ambiente laboral. Na verdade, a gente sabe que tem uma infinidade de doenças que são relativas às funções que se executam, né? ALER, DORT, lesões por esforço repetitivo, você faz o mesmo movimento a vida inteira, enfim. Mas ter um diagnóstico na CID-11 especificando claramente que você tem uma doença por problemas da relação com o trabalho é triste também. Agora, doutor, assim, que existe ambientes tóxicos, né? E tudo isso aí, evidentemente existe e justifica. Mas não existe às vezes aí uma variável aí que é a mente das pessoas, elas estão mais delicadas para lidar com a pressão. Se eu pego 30 quilos, né, e dou para uma pessoa forte, ela vai levar e vai conseguir suportar aquilo por um bom tempo. Sim. Alguém que tem menos músculo, ela vai ceder rápido porque não tem músculo. Perfeito. Então, assim, a musculatura mental das pessoas não tá frágil e por isso que a gente vê esse esgotamento. É um bom ponto, assim. A gente percebe que existe uma mudança tanto na mentalidade atual na sociedade, então realmente talvez estejamos criando jovens menos cascudos, assim. Antigamente a gente tinha pais que exigiam um pouco mais de nós ainda jovens, então a gente tinha que estudar mesmo, né, mostrar uma nota e tal. Eu não sei, eu tive uma formação um pouco diferente e eu percebo que a galera de hoje em dia, assim, o pessoal mais novo, eles estão muito soltos, assim, né? Não existe muito princípio, muito planejamento, não tem aspirações para o futuro, enfim. E talvez, né, essa seja, sim, uma possível causa dessa incapacidade de lidar com alguns ambientes que vão cobrar mais. Então, essa é uma variável, né? Você ter características pessoais que sejam incompatíveis com algumas funções. Sim. Então, por exemplo, você é um cara que, sei lá, nunca trabalhou no comercial e surgiu uma vaga de emprego numa empresa que venda é o foco daquele lugar. Sim. Então, vão te cobrar claramente que você venda. E isso é saudável. Depende. Não. Não, assim, a forma de cobrar, evidentemente, existe o que pode se tornar somático, tóxico, Sim. etc e tal. Sim. Mas é saudável que um ambiente comercial que exista um nível, não. exista um nível de cobrança, perfeito. né? Não tem como você ficar ausente de cobrança. Para a saúde empresarial é necessário que se tenha metas claras, entende? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: talvez algumas pessoas não tenham perfil para algumas funções. E a falta desse conhecimento de qual é o meu perfil arrasta a pessoa a insistir até o esgotamento. Exato. Então, assim, então existe um pouco de cada coisa. Então, realmente, algumas pessoas hoje, né, atualmente, a gente vê esse enfraquecimento de valores, então as pessoas, né, não estão muito aí para estudar, para se qualificar, etc, etc. Você tem hoje ambientes também corporativos que são realmente muito agressivos e, eventualmente, o que a gente vê é o encontro desses dois grupos, assim. Sim. Então, existe sim hoje no mercado de trabalho muita pressão por resultado, a gente sabe disso, né? E o que você falou no começo da pergunta, né? Da primeira parte da pergunta, quando você começou, por que umas pessoas adoecem e outras não? Perfil psicológico, história de vida, background. Por que eu entro junto com você na empresa e eu adoeço e saio com 10 anos e você vira CEO, assim, sabe? A gente vê histórias desse tipo, assim. Então, é o trabalho que me adoeceu exclusivamente, não é o que eu falei, quando eu corrigi o que eu estava falando de Gley aqui, né, no exemplo que eu dei, não é a farmácia que adoeceu o Gley, é a relação de trabalho que Gley teve com a farmácia ao longo desses anos. Né, a forma como ele via as cobranças, as pressões, etc, etc. Enfim, é basicamente isso, assim, né? Pode ser que faltou alguma coisa, se faltou, você me diz aí, Gley. Não, eu queria só complementar. Pode falar, assim, estou achando você muito quietinho. A experiência profissional, ela
Por exemplo, às vezes você cansa de um trabalho, não sei se é isso. Antigamente, mesmo sendo muito mais difícil migrar para outro trabalho, as pessoas tinham coragem de vou sair. Sim. Hoje tem um rodízio de funcionários, mas é aquele funcionário que fica pouco tempo na empresa. Sim. Mas, por exemplo, você está cansado de um trabalho e de repente você fala, quero sair. Mas você não tem tempo em casa para estudar mais. Você não tem tempo mais para preparar para outro ambiente. E você vai engolindo aquele seu trabalho. Perfeito. Até você ter um esgotamento físico e mental. Sim, porque perfeito. Você não existe mais o tempo para você falar assim, vou sair hoje aqui, ó, eu tô com a meta. Não vou trabalhar mais naquela empresa e eu vou sair em dezembro. Para isso eu preciso estudar e passar no concurso público. Pois é. Mas só que ele não consegue encontrar forças ao sair, porque ele ainda tem família, filho, academia, em 4, 5 horas de que sobra para ele agir, dormir, para ele voltar amanhã para o trabalho novamente. Essa é uma questão de falta de tempo que você colocou. Essa é uma questão. Mas tem uma outra questão também interessante, se a gente for parar para pensar, que atualmente é muito difícil você estar inserido no mercado, ter um trabalho ali médio, digamos, e ter conseguido fazer uma reserva financeira que te possibilite ficar em casa para estudar para um concurso. Você parou para pensar nisso também? Então, é uma das coisas que prende também as pessoas. Pô, eu preciso sobreviver. Então, tem a conta de luz para pagar, tem um aluguel, tem não sei o que e tal. Se eu sair desse emprego, ou eu arrumo logo um outro, imediatamente, ou eu aceito qualquer coisa que apareça, ou então vou ficar em casa e vou me despejar, enfim. Então tem esse ponto também, assim. Ah, mas é porque o cara é desorganizado financeiramente, quem é que não tem uma reserva? Meu amigo, eu conheço muita gente que não tem. Eu, particularmente, no momento atual, estou uma reserva ali, ao limite, porque eu saí de um emprego, não sei o que estava me deixando doente, né? Não fiz um planejamento, né, anterior, tipo, vou sair daqui a 3 meses, que eu junto tanto. Não, cara, eu precisei sair assim, sair. Mas foi muito bom. Assim, hoje eu tô com tempo e mais leve, digamos. eu tô com tempo e energia mental para me dedicar a um trabalho particular, a projetos que estavam parados assim. Então tive que, como se eu tivesse que reativar coisas que estavam paradas aqui, porque eu falei, cara, agora aquele fixo eu não tô tendo, eu vou ter que fazer. Mas aí você tinha uma reserva, cara, eu tô endividado, não sei o que, mas tá tudo bem, sabe? Tudo bem assim, porque o que eu consigo pagar, a gente paga ali, o que é o obrigatório, e os outros aí, o banco, não sei o que, a gente pede para esperar, entendeu? É tipo isso, assim. Mas é muito difícil também por isso, Gley. A gente tem hoje no Brasil essa grande dificuldade de ter esse... porque nas redes sociais é muito fácil. Todo mundo fala, fazer uma reserva de emergência. Cara, você tem uma família hoje com 2 filhos e como eu falei, tem um emprego médio, é difícil. É quase impossível você fazer uma reserva de emergência. Reciclar reserva significante. Voltando ao assunto, de qualquer forma, a doença psicossomática, ela também é cultural. Ela também claro. É de onde o indivíduo vem, de onde ele está, Perfeito. Para que possa ter um caminho mais curto para algum tratamento, uma possível melhoria da qualidade de vida. Perfeito, é isso aí. Doutor, então pra gente fechar... Mas já vai fechar. Ficava aqui 4 horas conversando. Isso aí é pra você voltar, né? Opa, só chamar. É que não pode esgotar o assunto. Senão ele não volta. Mas foi muito bom, foi muito esclarecedor. E aí a gente precisa dar um recado aí pra quem se identificou, né? Então, assim... Qual que seria a sua recomendação, orientação fundamental para quem tem percebido que tem alguma doença psicossomática? Sim. Falo olhando para você, para a câmera. Se você quiser, pode falar diretamente para a câmera. Então, eu vou olhar ali para o nosso público que está aí com a gente acompanhando. Caso você, né, tenha se identificado com o que a gente discutiu aqui, se te tocou em algum ponto com relação a essa relação, né, com relação a essa conexão entre mente e corpo, que como a gente discutiu aqui no começo da conversa, ela realmente é real, né? Não existe separação entre o que se passa na mente e o que se passa no corpo. O meu convite é que você esteja aberto assim, a refletir um pouco sobre possíveis causas, né? Talvez pensar um pouco sobre sua história de vida e como isso é impactante no que você sente hoje
E a partir dessa compreensão, procurar ajuda especializada, né? Muita gente sofre por se sentir só em suas dores, né? Então, é muito comum atender pessoas que se queixam de que o que elas escutam é que é coisa da cabeça, é invenção, mas só quem sente a dor é que sabe, né? Para as questões psicossomáticas, como a gente discutiu aqui, né? Dores que já foram investigadas clinicamente, mas que muitas vezes não foi encontrado nenhuma causa orgânica específica, procure um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, procure grupos de ajuda, pessoas que sofram da mesma doença, pessoas que vão fortalecer esse seu sentimento de pertencimento e reduzir também esse sentimento de solidão e de desamparo. Certinho? Qualquer coisa, né? Caso queira me procurar, eu estou à disposição também, beleza? Muito bem, tem que fazer o merchan, né? Claro. E aí, assim nós terminamos mais um Receita de Saúde da Nat Pharma. Vimos que, então, doenças psicossomáticas não é um mito, elas existem. E isso é bom porque a gente entende o que a gente está sentindo, né? Existe nome, e se existe nome, existe um caminho aí para cura. Mas para fazer isso, além de ter tratamento medicamentoso, além de talvez ter tratamentos aí para modular esse cortisol, a gente precisa encarar a realidade que cada um de nós precisamos remodelar nossos pensamentos, rever nossas crenças para gerar uma mudança real na nossa neurobiologia, no nosso cérebro, nas nossas conexões. E assim a gente vai ter um futuro mais saudável. Esse foi mais um Receita de Saúde da Nat Pharma, que é precisa em tudo que você precisa.